Hoje é Shabat, dia 25 de fevereiro de 2023. Shabat é o dia sagrado para os judeus. Começa no pôr do sol da sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado, tá? Olha só o que dizem aqui as notícias de Israel. Mais de 100 mil pessoas em um protesto contra uma reforma aí do governo em Tel Aviv. Tel Aviv não é a capital de Israel, tá bom, pessoal? A capital de Israel é Jerusalém, mas 100 mil pessoas em Tel Aviv e dezenas de milhares de pessoas em outros lugares, também Jerusalém, Haifa, Beersheba e outros lugares, né? As três grandes cidades de Israel é Tel Aviv, Jerusalém e Haifa. Então, o que está acontecendo aqui? Bom, eu vou te explicar o que o governo quer fazer e o que os opositores estão falando. É uma reforma da lei, certo? É uma reforma judicial que o governo atual de Netanyahu quer fazer, porém, contudo, todavia, os opositores a essa reforma estão, obviamente, protestando. Isso está dando muito burburinho em Israel, muito. Todo dia, há um bom tempo, há uns bons dias, já esse assunto está sendo foco, tá bom? Então deixa eu te explicar aqui a repercussão e também o que o governo quer e o que os opositores estão falando, tá bom? Bom, deixa aqui o seu Ahavte, deixa o seu gostei, me ajuda demais a divulgação dos vídeos, o seu Ahavte é de graça, você me ajuda de graça, de verdade, é o mínimo gesto que você me dá e você me ajuda mesmo, tá bom? Muito obrigado, eu agradeço a todos vocês. Também curso de hebraico aqui embaixo, se você quiser começar o seu hebraico aí do zero, a partir de um método israelense, primeiro link da descrição, estão todas as informações, tudo que você precisa saber para começar o seu curso de hebraico. Uma postagem muito interessante do André Leist, um cientista político que nesse momento está em Israel. Ele postou aqui um resumo disso aqui. Eu vou seguir aqui, está aqui no perfil do André Leist. Então olha só o que diz a questão. O governo de Israel apresentou um projeto de lei que permitiriam que 61 dos 120 membros do parlamento anulassem as decisões da Suprema Corte. Ou seja, o governo anulando decisões da questão judicial, da Suprema Corte do país, certo? Isso, eles também dariam a um governo eleito mais poder para nomear juízes da Suprema Corte, certo? Aí tem duas questões aqui, ó. Os defensores dessa lei, né, que é o atual governo, dizem que as mudanças restaurariam o equilíbrio da democracia de Israel, devolvendo o poder às autoridades eleitas, em vez de depositá-lo nas mãos de juízes não eleitos de forma democrática, tá? Que tomam decisões as quais podem ser vistas como abuso de autoridade. Esse é um projeto que o governo está apresentando para falar assim, ó, isso aqui vai ser bom. Já os opositores, os críticos a essa proposta, dizem que essas mudanças criarão uma tirania da maioria, na qual a Suprema Corte não poderá mais proteger os direitos das comunidades minoritárias. E até aqui no post, aconselho bastante que você vá nas redes sociais, diz o seguinte: muitos israelenses estão a meio caminho entre os críticos da mudança e os favoráveis a ela. Então, basicamente, aqui eu achei fantástico que eles resumiram aqui, o André Leist, juntamente com o Stand With Us Brasil, que é uma entidade aí judaica, eles resumiram isso de forma para que nós, aqui no Brasil, pudéssemos entender. Isso é algo muito peculiar e particular dessa questão. Então, por causa disso, agora que todo mundo já sabe, aqueles que são contra essa proposta do governo, estão protestando, pessoal. Isso está causando muitos burburinhos não, está causando muita confusão, porque imagina só, milhares, aqui as fontes dizem que só em Tel Aviv cerca de 100 mil pessoas. Vamos lembrar que a população de Israel é cerca de 10 milhões de habitantes, tá? 100 mil pessoas para Israel é muita coisa. Então eles estão falando justamente
aí contra essa reforma. E o mais enfático entre eles é o ex-primeiro-ministro Yair Lapid, que era um opositor, que é um opositor a Netanyahu, que está, vamos dizer, juntando aí nesse coro e justamente se colocando contra essa reforma, né? Vamos lembrar do seguinte: quando o Naftali Bennett e o Yair Lapid formaram uma coalizão para tirar Netanyahu do poder, né, do cargo de primeiro-ministro, o Netanyahu foi uma oposição ferrenha a eles dois, ao Naftali Bennett e a Yair Lapid. Então, assim, isso é muito comum na política, né? Quando um sai, o outro vira oposição. Quando o outro entra, esse que saiu vira oposição. Mas realmente está muita gente aqui famosa que está se posicionando a favor dessa decisão do governo, né, que poderia anular decisões judiciais, e muita gente famosa também está do outro lado falando que isso tornaria o governo de Israel de forma tirano, né, um governo tirano de Israel, tirando dessa forma a democracia de Israel. Então cada lado tem aí a pauta a favor da democracia, o governo falando que isso iria restaurar a democracia, e os opositores falando que se esse plano passar, que já foi aprovado em primeira instância, ali na primeira conversa, isso tiraria a democracia, né? Então, realmente é uma questão aí que está mexendo, abalando, e muita gente em Israel, todo mundo, todos os jornais de Israel estão falando dessa questão. Vamos ver se o texto vai ser aprovado. Ainda, se eu não me engano, tem mais duas instâncias. Na primeira instância, eu até fiz um vídeo aqui, o ministro que colocou essa lei, né, que é o projeto de lei dele, ele falou que isso seria um grande passo para Israel e tudo mais. Ele comemorou a decisão. Se eu não me engano, ainda faltam mais duas votações. Vamos aguardar, com certeza. Eu vou estar de olho aqui nessa notícia, e recomendo que vocês sigam lá nas redes sociais o André Leist e o Stand With Us Brasil, né? Permaneça de pé conosco aqui no caso, fique conosco, né? Que é uma entidade aí que cuida, que fala muito das questões de Israel, dos judeus e tudo mais. Deixa aí nos comentários o que você acha disso, qual que é a sua visão, se você conhece um pouco mais a fundo, que isso é algo muito particular ali da política israelense, tá bom? Deixa aí nos comentários. E te vejo aí num próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado, vejo os demais vídeos, tem bastante assunto interessante para você. São sempre 3 vídeos por dia com muito conteúdo. Fique na paz, shalom, tchau, tchau.